amados, no vídeo de hoje nós vamos ver o tema o nome do Salvador. Esse é um assunto que foi perguntado, discutido várias vezes por grupos que estão aprendendo a Bíblia em hebraico, e no nosso grupo não foi diferente. As pessoas perguntam a respeito do nome do Salvador, E qual seria esse nome, já que existem várias opções aí. Vamos falar das principais. Jesus, Yehoshua, Yahshua ou Yeshua, esses são os nomes mais utilizados. Então vamos lá. Nós fazemos parte da Roxiana do Brasil, a comunidade aqui no Brasil, que tem o nome de Roxiana ligada à sede mundial no México. E nós aqui no Brasil adotamos qual nome? Nós vamos estar revelando nesse estudo e vamos falar por que não usamos em nossa comunidade, nem nos nossos vídeos, o nome Jesus. Ok? Por que a gente não utiliza Jesus? Primeiro motivo, o nome na cultura hebraica é extremamente importante porque ele está ligado ao caráter, à personalidade da pessoa, à missão que essa alma tem na Terra, entende? O nome ele tem a ver com o que a pessoa vai fazer, com o que a pessoa foi criada para fazer pelo Eterno, colocada na existência deste mundo para aquele propósito. E essa riqueza, de revelar o que é a missão da alma desta pessoa, que ela está contida no nome, quando se transfere do hebraico para o português, perde. Então, por isso que nós não utilizamos o nome Jesus, porque se alguém quiser estudar a respeito do nome, quiser aprofundar, o Messias falou, olha, errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Adonai. O conhecer dele, errai por não examinar, ele disse, é um conhecer a fundo, é prosseguir em conhecer, é dar-se ao estudo com todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua alma. E para fazer isso, é preciso que tenha o que se estudar, não é? E se você pega lá um nome e fala, não, é só o nome de uma pessoa, um título dado para identificar a pessoa, acabou. O que conhecer sobre aquele assunto? Eu conheci teólogos que raramente a gente conseguia ensinar alguma coisa, e claro, isso no cristianismo, alguma coisa que ele não conhecesse ou não ouvisse falar. Já em Israel, no judaísmo, é completamente diferente. Até os mais sábios rabinos ainda têm que aprender, porque não tem fim o estudo quando a gente aprende do hebraico, ok? Uma coisa que nós aqui no Brasil não tínhamos como informação ou não sabíamos, tá bom? Então, o nome Jesus não significa salvação, tá? No português, então não tem correlação, tá bom? Teria que ser assim, seu nome é Salvador porque ele salvará seu povo. Salvador significa salvar, ação de salvar. Ele é a salvação. Aí tudo bem, qual é o seu nome então? Qual é o nome do Messias? Salvador. Aí tudo bem, para nós em português seria assim, mas Jesus não tem relação, então a gente prefere não usar. Por esse primeiro motivo. Segundo motivo, o nome não precisa ser transliterado. Nós chegamos a esse nome aqui, Jesus, porque foi feito um exercício de transliteração. Por exemplo, pegaram do hebraico, jogaram para o grego e assim por diante, até chegar no português. Então, isso não há necessidade de fazer isso com o nome, principalmente um nome tão importante quanto o do Salvador. Então, a etimologia da palavra usada, que eles têm como raiz para chegar em Jesus, nas regras de transliteração, seguindo fonética, vem do Iesos. Iesos. Para ser transliterado, também não tem nada a ver com salvação. O próprio Iesos, do grego, não tem nada a ver. Porque no grego, salvação, a palavra é sozo.
Soso, salvação, libertação, cura, aí sim teria a ver. Então, seu nome teria que ter uma fonética ou uma escrita que lembrasse a palavra salvação em grego. E aqui já não foi utilizado isso, não foi levado em conta a raiz da palavra. Só fizeram transliteração e ninguém sabe por que quiseram fazer isso, né? Dessa maneira. Então a gente não usa Jesus por isso, não apoiamos quem blasfema, esse nome já tão consolidado, né? Não se deve blasfemar, não se deve criticar, mas nós não utilizamos, tá bom? Estamos dando nesse vídeo a nossa posição de fé com relação ao nome do Salvador, tá bom? Por que Rosciana do Brasil não usa o nome Yahshua? Esse nome é um nome já em hebraico, né? Nós não usamos o nome dele em português, Jesus, primeiro porque não era em português, né? Nós sabemos que o Salvador nasce em Israel, seus pais eram judeus, né? A língua utilizada por ele era o hebraico, então seu nome obviamente é em hebraico. Então, nós vamos utilizar pela raiz, para lembrar a raiz, para fazer com que as pessoas queiram buscar a raiz. Já Yahshua é um nome que há um erro ortográfico aqui. Ensina o nosso Roche, o David Azevedo, que os nomes não começam com Iá quando vai conter o nome do Altíssimo, tá? O nome do Altíssimo, quando inicia, é uma regra no hebraico. Não inicia, portanto, o nome do Altíssimo com a expressão Iá, e sim sempre com IE, tá bom? Por exemplo, Yehoás, né? Joás, seria Yehoás, o certo. O que quer dizer esse nome? Deixa eu ver aqui, tá difícil de ler. Encendido, ascendido de Adonai, vindo de Adonai, né? O outro, Yehonatan, dado por Adonai. Outro, Yehoshua, que a gente usa como para Josué, né? Adonai é a salvação, é isso que significa. Yehoaquim, Adonai estabelecerá, né? Que é Joaquim, né? Yehoram, criado de Adonai, e assim por diante. Então todos vêm Yehoás, Yehoshua, Ie, sempre o nome do Salvador, né? Aliás, desculpa, o nome que contém a pessoa, né? O nome de Adonai dentro, né? Que lembra Adonai, uma ação de Adonai. Quando se coloca em hebraico, ele começa com IE, Y-E-H, e nunca com IA, tá? Por quê? O IA vai sempre no final. Por exemplo, aleluia, aí sim, tá correto. Eliá, de Elias, tá correto. Yermeiahu, também, né? Obadiah, Uriá, Yeshaiá, Netanyahu, e assim vai. Então, é correto para o hebraico, ensina, né, o nosso Roche David Azevedo, que sempre, quando vai levar o nome do Altíssimo, a expressão Iá vai no final do nome, nunca no começo. Quando o nome do Altíssimo vai estar junto de um novo nome criado, tem que ser Ie, ok? Então, o primeiro motivo porque nós não utilizamos Yahshua para o nome do Salvador aqui na nossa comunidade é porque estaria errado ortograficamente. Sem contar que não se usa uma vogal, uma consoante sem vogal também, tá? Então, ele explica que na gramática, o rei aqui sozinho, sem uma vogal, estaria também sendo um erro ortográfico, tá bom? Para nós, aqui da Rosciana do Brasil, é muito importante levar a sério o que ensina o nosso Roche David Azevedo. Então, por isso, nós não utilizamos, tá? Ele enfatiza que no hebraico a gente só encontra Yeho no início dos nomes
e nunca Yahoo no início. Todas as vezes que for Yahoo é no final. Ele explica, se você quiser que um nome comece com Adonai, deve ser Ie. E se termina, para lembrar Adonai, tem que ser Yah. E em todos os casos, na Bíblia inteira, ele diz que essa regra se repete fielmente e nunca muda. Para nós aqui no Brasil, basta essa informação segunda que eu vou pôr na tela. Por que não utilizamos o nome Yahshua? Este nome não existe na Escritura. Simplesmente por isso, tá? Fácil assim. Não existe. Nós temos 4 versões do hebraico original e nenhuma das 4 é escrito Yahshua. Não existe. Não existe. É um nome que não existe, então não podemos pronunciar, tá? Não é bom e nem certo ficar inventando nomes por aí, muito menos um nome tão importante quanto o nome do Salvador. Então nós, por conhecimento, esse conhecimento que estamos transmitindo agora, nós não utilizamos Yahshua, tá ok? Para pronunciar, chamar o nosso Salvador. Vamos lá. Por que nós também não utilizamos Yehoshua? Esse nome sim. Esse nome, ok, está correto, não é um nome inventado, é um nome que existe, né? Porém, nós não utilizamos por quê? Primeiro, o nome Yehoshua significa Adonai salva e não Salvador. Ou seja, o nome está falando que outro é aquele que vem salvar. Está anunciando, está revelando que Adonai é a salvação. É um nome lindo. Porém, não serve para o Salvador. Por que não serve para o Salvador? Por todas as revelações proféticas das Escrituras. Pela pregação que não vem de homens, que veio de anjos do céu. Lembra? Por exemplo, em Matitiarro, o livro de Mateus, olha o segundo motivo. Mateus 1:21, você vai ver lá. Leia. O anjo, quando fala com Miriam, traduzido como Maria, quando fala a Maria, mãe de Yeshua, ele fala o quê? Ele fala assim, ó, ele salvará. Ele afirma no texto. Ele não está falando que outro vai salvar, e sim que ele é a salvação, que nasceu a salvação de Israel e da humanidade, entende? Então, segundo o que ensina o anjo, né, que nós confiamos que o anjo sabia o que estava falando, porque era um anjo vindo da parte de Adonai, o anjo fala que ele tem a salvação. Uau, um motivo extraordinário para não se crer que o nome do Salvador é Yehoshua, ok? Mas tem mais. Por que não utilizamos Yehoshua? Terceiro motivo. Nós não dizemos que Yehoshua, que é Yehoshua o nome do Salvador, porque não acreditamos que o Mashiach veio proclamar apenas a salvação de Adonai. E sim que ele é a salvação. Ele que veio, foi ele que deu a vida por nós, que viveu, que verteu seu sangue. Ele se tornou o nosso Salvador, dando a vida em nosso lugar, morrendo por expiação, capará, substituição da nossa vida. Então, ele que nos salvou, porque ele que entregou a vida por nós. Não podemos tirar esse título dele de Salvador, porque esse título, ele honra o seu feito. Esse título ele valida, proclama, anuncia a verdade de que ele fez por nós. Uma declaração de amor que ninguém é capaz de fazer. Porque não existe amor maior do que esse de dar a vida por nós, em nosso lugar. Entende? Então, não é Yehoshua. Por quê? Porque tem grupos judaicos que anunciam isso e falam que o nome do Salvador, né, no caso do Mashiach, não Salvador, né, é Yehoshua. Por quê? Porque eles reduzem o Messias da posição de Salvador para um anunciador da salvação que vem de Adonai. Não é ele que salva, quem salva é Adonai, ele é apenas um profeta que proclama a salvação que Adonai oferece à humanidade. E isso nós não cremos, isso é outra teologia. Então, propagar para o Salvador o nome Yehoshua
pode também nos confundir com esse grupo de antimissionários que ensinam essa teologia de um Messias sendo meramente apenas um profeta da casa de Israel. Mais um profeta, mais um rabino e apenas isso. E nós não cremos assim. Nós cremos no que o anjo veio e pregou, no que está nas Escrituras, que o Salvador é o próprio Messias, tá bom? Então, isso é muito importante para nós, tá? Quarto motivo, porque não utilizamos Yehoshua, né? Foi acabado de mencionar agora. Muitas pessoas abaixam, reduz o cargo dele. Eu falei os dois juntos. Então, vamos avançar. Agora sim, qual é o nome desse Salvador, né? Deste que morreu por nós em hebraico? É Yeshua, tá aqui ele como se escreve em hebraico. São 4 letras, tá, ok? Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. É assim que se pronuncia o nome do Salvador em hebraico, é assim que nós utilizamos. Por quê? Por quê? Então vamos lá. Primeiro motivo, é o mesmo nome encontrado no Sagrado Tanar, né, as escrituras hebraicas, no livro de Neemias 12:8. Você vai ver lá, está escrito Yeshua. Tá? Yeshua como nome pessoal. Se eu não me engano, para um sacerdote da época, enfim. Mas agora o assunto é o nome, e é assim que está escrito o nome. Tá bom? Nós temos um segundo motivo, a Septuaginta grega. Olha que interessante essa informação. A Septuaginta grega também usa Yeshua na mesma citação desse verso, para nomear a pessoa. Ok? Yeshua é um nome hebraico existente, não está sendo inventado, como foi Yahshua com H. É um nome criado, não sei nem por quem, nem aonde, de onde surgiu. Não tem nas escrituras e não existe esse nome. Agora, esse aqui existe, eu estou dando uma prova de que ele existe, né, em outros casos, tá bom? Que não era o nosso Salvador, era outra pessoa, mas que continham esse nome como um nome pessoal, tá? Vamos lá. Terceiro, toda a aliança reconfirmada no sangue do Mashiach usa apenas, em hebraico, o nome Yeshua. Não usa Yehoshua, não usa Yahshua, não usa outros nomes. Ok? Aliança confirmada, eu estou falando do Novo Testamento inteiro, assim chamado, né? Nos meios cristãos. Novo Testamento todo, em todos os originais, você vai encontrar apenas Yeshua e não outro nome. Então, esse é um motivo também para afirmarmos a nossa fé em utilizar para o Salvador o nome Yeshua. Ok, então vamos lá. Colocando, né, os sinais maçoréticos, ficaria assim. Yeshua. Ok? Quarto ponto. A raiz do nome Yeshua é sim salvação. Tá? Se falar Yahshua, ou Yahshá, se eu não me engano, é salvar, mas Yeshua é salvação, tem a ver com salvação. Então está ligado ao seu caráter, sua personalidade, a sua missão na terra. Veio para nos salvar, como o anjo anunciou, que nasceu a salvação. Por que nasceu a salvação? Porque nos nasceu o Salvador. Entende? Então tem tudo a ver. Isso é normal, isso é hebraico. Hebraico, normal, não é invenção. É tão normal que se você pegar aqui o louvor no YouTube, pode ir lá, digita lá, Elihana Elia, tá? E escreve Yeshuati. Ela usa essa expressão, Yeshuati, no louvor. E quem conhece hebraico sabe que o ti é só para classificar que é seu. Se eu fosse falar um carro, eu ia falar carroti, vamos colocar assim para entender, né? Quer dizer, meu carro, tá? Um exemplo. Então, Yeshuati quer dizer minha salvação, tá? Yeshuati, ela está utilizando aqui não para o Salvador ou Messias, ela está utilizando Yeshuati cantando para Adonai, dizendo que Adonai é a salvação dela. Então, como é que se fala minha salvação em hebraico hoje, em hebraico moderno? Como é que se fala? Yeshuati, tá bom? Então assista
o louvor. É lindo esse louvor. Eu tinha de colocar aqui o link do louvor e acabei esquecendo. Eu tirei quando eu atualizei aqui o slide. Me perdoem, mas é fácil. Digita no YouTube e você vai conseguir. Yeshua Ti, é maravilhoso esse louvor. E você vai ver então que tem a tradução, inclusive, que Yeshua Ti significa minha salvação. Tá bom? Quinto motivo, a gemátria. Esse é extraordinário. Esse, para mim, consolida a fé de uma maneira inegável. Inegável, sobrenatural. É milagre dentro das Escrituras. Para mim, particularmente, toca o meu coração e deixa fora de qualquer possibilidade de dúvida, até mesmo, a respeito de uma revelação. Se tem no Tanar, dentro dos códigos que Adonai cria para estudarmos e pesquisarmos, é sinal de que aquilo está 100% correto. 100% correto. Contra fatos não há argumento e não tem como a gente discutir, tá bom? O que o Eterno faz em seus milagres. Então veja bem, a gemátria, que é exatamente essa condição de estudar através da matemática os textos revelados da Bíblia, nós vamos encontrar nesse nível avançado de estudo uma revelação assombrosa no livro de Vaikra, da Santa Torá, tá? Que é o livro de Levíticos 9:3. É assombrosa. Por que Tanar está escrito assim? Muitos talvez não lembram ou não sabem. Tanar, na verdade, isso não é um nome das escrituras, chamado aqui no Brasil erroneamente de Velho Testamento, que é a parte da primeira aliança, de Gênesis até Malaquias, eles falam. Ou de Gênesis, Bereshit até 2 Crônicas. Não. Tanar não é um mero nome, é um acróstico também. O T aqui é Torá. O N é de Nivim, né, se eu não me engano. E o Q é de Ketuv. Então seria T de Torá, N, Nivim são os profetas, tá? E aqui os livros, os escritos. Então, na verdade, a Santa Torá revela a vontade do Eterno. Os profetas, os Nivins, eles alertam a humanidade para não se esquecer da Torá, para viver a vontade de Adonai revelado na Torá, para seguir a Torá, agradando a Adonai, fazendo o que é agradável aos olhos dele pela voz profética, pela orientação do Santo Espírito do Eterno, né? Ruach HaKodesh, que é chamado de Espírito Santo também, tá? E os registros nas Escrituras Sagradas. Yeshua nunca se mencionou esses livros como algo transitório que acabaria quando ele firmasse sua aliança. Não. Yeshua sempre chamou esses livros da eterna palavra de Adonai e afirmou que ainda que passasse os céus ou a terra, jamais passaria uma letra sequer desses escritos, tá bom? Então vamos lá a esse eterno escrito que Adonai dá para nós nesse versículo. Vamos ler. Eu estou pegando aqui uma Bíblia normal, tá? Em português aqui. E eu vou ler Levíticos 9, versículo 3. O livro de Vaikra, da Santa Torá, capítulo 9, verso 3. De forma resumida, eu vou estar lendo aqui, diz assim, ó: fale ao povo de Israel, né? Peguem um cordeiro como oferta pelo pecado de 1 ano de vida, sem defeito, né? E ofereça como oferta queimada, Adonai. E o texto, então, completo você pode conferir na sua versão, não importa qual seja. O que interessa aqui é o seguinte: esse versículo aqui está falando do cordeiro, está falando da morte expiatória, está falando, então, da substituição. Okay? Da oferta que aplaca, acaba com o problema do pecado, dando condição de gerar vida ao pecador arrependido. O que isso te lembra? Salvador, salvação. Isso tem a ver com a Yeshua Ti, a minha salvação, a tua salvação, entende? Então é maravilhoso. Vamos olhar mais de perto.
Eu ia até fazer um exercício lendo aqui em hebraico tudo para a gente treinar um pouco, mas eu não vou fazer isso para não ficar longo, tá? Mas aqui, ó, quem conhece hebraico, tá vendo? Fica fácil, né? O Aleph com o E, mais o Lamet, que é o L, E com L, El. El, Benei, Israel e assim vai, tá bom? Todo o texto está aqui transliterado embaixo, tá? Coloquei transliterado também da direita para a esquerda, para a gente estar vendo. Esse é o versículo de Vaikra em hebraico. O verso que fala do Cordeiro, a morte substitutiva, que lembra salvação, solução dada pelo Eterno para uma expiação da culpa do pecado de um pecador arrependido. Tudo a ver com o nosso Salvador. Na verdade, uma prefiguração anunciada da solução divina para a nossa salvação. Tremendo, não, amados? Tremendo. Agora, olha outra coisa mais tremenda ainda. A gemátria foi criada, meus queridos, para tirar a prova real das compreensões humanas, levando a gente a uma plenitude da sua revelação. E isso também se deu na plenitude dos tempos. Veja bem, o Mashiach mesmo, quando esteve aqui, falou que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, o conhecimento da sua palavra também. E isso é fato. Por quê? Porque ele sabia que existiam milhões de religiões, várias teologias, várias explicações. Então ele criou um meio de conferirmos isso pelas ciências exatas da matemática. Isso é assombroso, tá? Porque cada estudo pode ser confirmado no seu significado para ver se foi interpretado de maneira correta. Isso é um milagre que transforma, tá, a humanas em exatas. Bendito seja Adonai por isso, aleluia. Já imaginou ter uma técnica na Bíblia que pode transformar a complexidade da humanas em algo exato? Em exatas, para se compreender e ter certeza que não estão te ensinando errado? Só Adonai, com seu infinito amor, para criar algo assim, a fim de ir direto no teu coração, ao mesmo tempo direto ao seu intelecto, à sua inteligência. Ele está apelando às duas coisas, a razão, a sabedoria, sabe? Ao questionamento. Você vai racionalizar isso, mas você vai crer por razão, não por emoção. E no seu coração vai depositar a emoção de uma fé verdadeira, plena, em algo revelado na Bíblia, que não foi o homem que quis torcer, puxar sardinha para sua placa denominacional, foi o Eterno, que assim o revelou e codificou para você saborear a plenitude da certeza de uma explicação ou uma revelação. Aqui no nosso caso, concernente à pessoa do Salvador, que é o tema do nosso estudo, salvação, né? Então, nesse texto que fala do Cordeiro que morre para nos salvar e perdoar pecados, olha o que o Eterno codifica para revelar àqueles que estudam a fundo as suas sagradas escrituras. Olha que tremendo, que tremendo. O nome, lembra que nós falamos que o nome tem a ver com o chamado espiritual de uma pessoa? Olha o nome do Salvador, Yeshua, contido aqui pela gemátria no Vaikra. Nós vamos contar 3 letras, da esquerda para a direita, de baixo para cima, e olha a revelação que sai. Aqui, ó, eu fiz questão de colocar de novo o verso, sem a transliteração, para ficar mais claro e menos confuso, né? Todo em hebraico, ok? Aqui essa técnica só funciona no hebraico. Nós temos aí alguns que inventaram gemátria no grego, pode inventar no latim. O homem hoje com o computador, com a ciência, pode fazer um plágio dessa revelação divina? Pode, irmãos, claro que pode. E pode conseguir codificar e fazer coisas, colocar número e criar frase, e com isso querer dizer que essa revelação do Eterno é uma fraude? Pode. Pode sim, irmãos. Mas isso só engana quem não tem inteligência ou sabedoria. Sabe por quê? Porque a pessoa pode até inventar algo assim, mas nunca vai poder inventar
a história verdadeira. Ninguém consegue inventar história. Isso só funciona no hebraico. Isso foi dado para Moisés na época que o homem, quando queria andar da maneira mais veloz possível, andava a cavalo. Tá ok? Então, se alguém inventar alguma coisa assim, você pergunta, quando foi escrito isso? Da onde surgiu isso? E você vai ver que aquilo é um plágio, é uma falsificação, uma invenção para querer desmerecer. Não existe idioma na face da Terra, com registros antigos, que se faça essa gemátria dele de uma maneira perfeita. É impossível. Outra coisa, o Eterno deu o hebraico, deu no hebraico para a humanidade. Se você tem dificuldade de crer nisso, creia no chamado apóstolo Paulo, que nós chamamos de Rabino Shaul Hacharia. Creia no apóstolo Paulo, creia na doutrina paulina, porque o apóstolo Paulo fala claramente, olha, as escrituras foram confiadas aos judeus. O que ele está dizendo com isso? Que os originais delas estão em hebraico, na língua dos judeus, é hebraico. Se você ainda não se convenceu, veja o testemunho do apóstolo Paulo, que quando ele cai do cavalo, entre aspas, cavalo, né, dizem, quando ele cai na estrada lá para ter um encontro com o Salvador, quando é dito que é sua conversão, né, que na verdade é uma reorientação, mas enfim, como ele revela, o que ele testemunha, creia no testemunho do apóstolo Paulo, ele fala assim, ele apareceu para mim e me falou em língua hebraica, então veja bem, Yeshua nasceu em Israel, era judeu, foi circuncidado no 8º dia, frequentava o templo, lia a Torá em hebraico, e quando ele fazia seus milagres, e ele aparecia, mesmo depois de ressurreto, ele falava em hebraico, segundo o apóstolo Paulo, é testemunho dele. Se você não crê nas escrituras, não dá para crer em mais nada. Yeshua falava hebraico, porque o hebraico se pode fazer uma gemátria verdadeira. E ele já está registrado com ela contida antes da invenção do computador. Antes de termos essa condição de fazer hoje o que fazemos com os números e com as letras. Entende? Logo, o que está aqui, meus irmãos, é um milagre desvendado nas Escrituras. Nós estamos vendo um texto milagre das Sagradas Escrituras. Isto é sobrenatural, é milagre, é impossível se criar algo assim. Não dá, só o hebraico tem, só o Eterno criou, ninguém em nenhum outro lugar tem algo assim. Isso é maravilhoso. E olha o que encontramos com 3 letras, contando 3 números de 3 letras, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Olha aqui, Yud, preste atenção, Yud, está aqui de vermelho, pintado, essa letrinha menor, pequenininha aqui, ó, entre os dois men, ok? Yud, depois Rei, Yud, Rei. Se você não conhece as letras, vem aqui, ó, o nome dela, ó, a letra pequena, a mesma que está aqui. Isso aqui é o Aleph Beit, tá? O Aleph Beit é o abecedário em hebraico, tá bom? Então veja só, Yud, não estou inventando nem forçando a revelação no texto, estou somente mostrando onde ela está, que o Eterno colocou, não fui eu que criei. Antes de eu nascer, pensar em existir, isso já existia, ok? Então veja lá. Yud. Segunda letra aqui em vermelho, conta 3, ó. 1, 2, 3. Caiu no Rei. Olha lá, Rei. Então, Yud, Rei é a abreviação de Yah. Aliás, é Yah, que é a abreviação de Adonai. Yud, Rei, Vav, Rei, o tetragrama sagrado. O nome do Todo-Poderoso, Eterno Elohim de Israel. Então veja só, Yah. Depois, já formou a primeira palavrinha, primeiro nome. Depois vem, vamos lá, depois do Rei, vamos contar 3, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é só um traço, tá? Aqui foi um traço, não é letra. 3 dá aqui de novo, Yud, mais 3. 1, 2, 3. Cai no Shin. Olha lá. Dei a letra Shin aqui, ó. Bom?
Shin, mais 3. 1, 2, 3. Cai no Vav. De novo, mais 3. 1, 2, 3. Cai no Ain. Formou Yeshua. Tá bom? Depois vem, de novo, mais 3. 1, 2. Caiu no Aleph. 1, 2. No Lamed. Aqui. Lamed. Que é El. Também é a abreviação de Elohim. Toda vez que no hebraico aparece El, muitas vezes está mencionando a uma divindade, né? A divindade, no caso. Então, veja o que revela se a gente junta todas essas letras, contando de 3 em 3, a Gematria. Ela revela Yah, Yeshua, El. Tremendo, não? Yah, Yeshua, El. O que o Altíssimo na Santa Torá está falando para nós? Transliterado. Yah, Yeshua, El. Yah, todos sabem, que é a forma contratraída de Yud Rei Vav Rei, o nome sagrado do Altíssimo. Nós sabemos que no hebraico o verbo ser e estar não aparece. Então, aqui a gente pode colocar o aqui ou aqui. Ó. Então, seria Yud Rei Vav Rei é Yeshua Elohim, porque El é a abreviação de Elohim. Então, veja o que o texto do Cordeiro que dá a vida como expiação por nós, de 1 ano sem defeito, que era apresentado como holocausto, né? Ou bode, enfim, a morte sacrificial dos animais representam o nosso Salvador, que tem em seu texto revelado quem ele é, qual é o seu nome, ele é Yud Rei Vav Rei Yeshua Elohim. Adonai Yeshua Elohim, é o que está escrito aí em hebraico, irmãos. Uau! O que falar de uma revelação tão gloriosa e tão maravilhosa como esta? Sem contar que os registros da época de Yeshua até nós existem milhares, e todos esses manuscritos, essas cópias de manuscritos, estão contendo o nome para o Salvador como Yeshua em hebraico, que é o que está escrito aqui desta forma, Yeshua, tá bom? Como está aqui. Por esse motivo, nós aqui da comunidade roxiana no Brasil, nós usamos Yeshua para pronunciar o nome do Salvador, né? Por entender que esta é a melhor pronúncia e esta é a maneira de respeitar as Escrituras no que ela tem. Na sua primeira revelação imediata, que é o texto escrito diretamente. O nome dele está lá escrito assim, tal qual nós estamos ensinando e pronunciando, Yeshua. E num nível mais profundo, nós encontramos o seu nome escrito nos códigos da Santa Gematria, ok? Da revelação de segredos revelados das Escrituras. Logo, nós proclamamos Yeshua como sendo o nosso Salvador. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou, está vivo. Ele é a pessoa a salvação que nós temos que crer, seguir, buscar, amar, adorar, servir, acreditar e anunciar à humanidade. Por isso, meus queridos e minhas queridas, todos amados de Adonai, o nome do Salvador para nós é Yeshua e não há outro. Ok? Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.